Salve, salve pessoal, aqui é o Everton Souza e vamos para mais uma aula do nosso curso WordPress na prática, falando um pouco sobre temas. Teremos um pouco aí do conceito, explicando um pouquinho qual que é a função do tema na plataforma WordPress. Ele é, na verdade, o que dá o caráter aí da estrutura em que o seu usuário irá ver, é o formato em si do seu site, né? Então veremos um pouquinho desse conceito nessa aula. Vamos lá? Bem, vamos começar então falando um pouquinho sobre o histórico aí dos temas no WordPress. A princípio aí no advento do WordPress, no início aí da sua trajetória, quando ele era trabalhado apenas como um blog, então ele tinha um arquivo único, né? E todo o conteúdo gerado aí pelo WordPress passava justamente pelo arquivo index.php e alguns outros arquivos independentes apenas para exibir e submeter os comentários. Também havia uma única folha de estilo que fazia aí as formatações e controlava toda a parte da apresentação daquele seu site. Todas as outras páginas, incluindo a parte de categoria, a parte de arquivamento, os outros arquivos, eles todos eram gerados e passados através da página index.php. Já o sistema atual do WordPress, a gente acabou vendo aí nas aulas anteriores toda a sua trajetória, que passou de um sistema de blogs aí para uma plataforma semântica, né, uma plataforma totalmente estruturada. Então, essa mudança que houve aí no WordPress, ela se dá por duas características bem distintas. A primeira é que seus componentes são separados fisicamente, ou seja, o modelo dos arquivos, né, do sistema de arquivos do WordPress, ele fornece aí para você um método que define todos os arquivos PHP separados dentro dos diretórios do seu site. O que que isso te permite, então? Ele permite você criar designs exclusivos e uma funcionalidade bem melhor através de páginas especiais. Podemos citar aí, por exemplo, uma lista de categorias, uma lista de páginas aí separadas por método de consulta, por exemplo, e uma página própria que vai mostrar esses resultados da sua consulta. A outra característica fundamental do WordPress é sua mudança de layout e de design. Então, rapidamente, através do simples toque de botão, você pode acabar trocando o seu layout de uma opção para outra. Então, é totalmente possível aí que o usuário, ele tendo aí as permissões apropriadas, alternar de um tema para outro, ou mesmo instalar um novo tema. Nós vamos estar vendo isso a seguir. Mas afinal, o que que vem a ser um tema? É, o tema, ou também chamado template, né, dentro do sistema do WordPress, ele é a skin do seu site. Skin, ou seja, muita gente às vezes fala a roupa, né, do site, o desenho do seu site. O que isso quer dizer? Que quando você troca um tema, apenas o design, apenas o layout do seu site, ele é modificado. Então, tudo que tem de informação dentro do banco de dados, ele permanece intacto.
Temas eles podem oferecer então um total controle sobre a aparência e a forma com que vai ser apresentado o conteúdo do seu site. Os temas então podemos definir como uma coleção de arquivos que trabalham em conjunto para produzir a interface gráfica do seu site, trazendo assim um design unificador. Esses arquivos, então essa coletânea de arquivos, ele é chamado de arquivos de modelo. E também podemos dizer aí que o tema ele modifica a maneira como que o site é exibido, sem modificar assim qualquer dado interno que está sendo gerenciado. Dentro então dos temas, ele pode conter uma coletânea de arquivos, entre eles os arquivos de modelo personalizado, os arquivos de imagem, seja eles JPEG, GIF, PNG, as suas folhas de estilo, né, folha, os arquivos de formatação de estilo do seu site, as próprias páginas personalizadas, então depende do tema, às vezes ele vem com páginas próprias, já editadas, né, já modificadas, e vem como outros arquivos que sejam necessários. Arquivos aí de JavaScript, né, arquivos PHP editados, entre outros. Então temos aí um modelinho que mostra o sistema de temas dentro do WordPress. Nós vamos ver aí posteriormente como instalar e como fazer a administração de sistemas dentro do seu próprio site. Mas para que o WordPress saiba qual arquivo do tema ele deve mostrar o que, é preciso seguir aí a hierarquia de modelos WordPress. Nas aulas passadas aí tivemos uma aula falando só sobre a hierarquia do WordPress. É ela então que determina quais os nomes de arquivos vão ser usados para determinados conteúdos. Então temos aí, por exemplo, se a gente quer puxar um arquivo que está numa determinada categoria do post, então a página, por exemplo, category.php é a página responsável a estar trazendo toda essa informação. Dentro dos temas, por exemplo, podemos modificar a forma com que essa página categoria vai estar apresentando esse conteúdo. Com isso, o WordPress se torna um poderoso controle, né, para trabalhar com diferentes páginas e categorias com a forma com que ele aparece em seu site. Aqui ao lado na imagem vemos então a estrutura, né, interna de um tema do WordPress, com seus arquivos, suas pastas e suas folhas de estilo. E como obter um tema então? Podemos baixar o tema do próprio diretório de temas da comunidade wordpress.org. Podemos também estar baixando aí de algumas empresas e autores que disponibilizam nos seus sites temas gratuitos. E também existem os temas premiums, que são temas comercializados aí por alguns autores e por empresas. A vantagem de se ter aí um tema premium, um tema pago, né, é que geralmente ele possui um suporte mais atualizado e mais imediato. Dessa forma você consegue falar diretamente, às vezes, com a empresa ou com o autor quando você tem algum tipo de problema com aquele tema. Como adicionar, então, esse tema no seu site? Há três formas de se adicionar esse tema no site. O primeiro deles é pelo próprio painel de administração do WordPress, escolhendo um tema, então, do diretório nativo do WordPress.
A segunda opção é fazendo o upload desse arquivo pelo painel de administração do WordPress de um tema que você baixou de outro site. E a terceira opção é fazendo a instalação manualmente desse tema através do upload via FTP dos arquivos do tema para dentro do diretório de temas do seu WordPress. Vamos então para a prática. Vamos ver qual que foi o erro. Geralmente quando acontece esse erro, nós temos que deletar a pasta lá do tema para ele ativar novamente. Pode acontecer algum tema que não tem compatibilidade, às vezes, ou por alguma configuração. Por isso que geralmente usamos aqui a nossa versão local primeiro, para depois jogar o site pronto no nosso servidor. Porque aqui podemos fazer todos os testes necessários, né? Antes de subi-lo aí para o nosso servidor. Ok, temos um tema ali instalado. Vamos dar um F5 aqui para verificar. Muito bem, já mudou o visual aí no nosso site. Basta apenas fazer as configurações necessárias. Uma outra forma que temos também de poder subir um tema seria aqui em adicionar novo e baixar ele nos sites como vimos e fazer o upload. Para fazer o upload tem esse botãozinho aqui, o upload do tema. O arquivo, eu vou pegar esse que eu já baixei aqui e instalar. Ele vai fazer a descompactação do pacote, instalação do tema instalado com sucesso, basta apenas ativá-lo. Ok, o tema já está ativado no nosso diretório, basta apenas dar um atualizar na nossa página. Muito bem, já temos um tema novinho e modificado aí o design do nosso site. Podemos perceber que ele sempre muda o layout com novas informações, porém as informações nativas do nosso banco de dados, aquelas que a gente alterou como postagem, as páginas, os menus, permanece aí por padrão. Como falamos, isso é uma coisa que não altera. Vamos pegar aqui, vamos colocar um outro modelinho. Vamos fazer a forma de colocar aí no nosso site. Vamos deletar aqui esse Moese, que já está. Vamos fazer no formato manual. Podemos utilizar aí o FTP, por exemplo. Tá, vamos. Você vai ter ali o acesso para colocar. Vai ter aqui a parte dos seus arquivos, né? E aqui a parte conectada com o seu servidor. A parte conectada com o seu servidor vai aparecer assim. Então você vai ter que entrar lá em WP Contact, em Themes, você vai baixar o arquivo do teu computador pro servidor e lá dentro do servidor
você vai extrair ele. Ele vai criar uma pasta nova. Basta apenas você ir aqui nos temas. A nova já vai estar lá, ó. O Moese, basta apenas ativar. Uma vez ativado, damos lá um atualizar no nosso site. E o novo tema já estará prontinho, passando apenas se dar os toques finais. Uma coisa interessante é que dependendo do tema que você coloca, ele vem já pré-instalado alguns plugins necessários para rodar de uma forma mais organizada o seu site. Basta apenas então, se você aceitar, clicar em Begin Installing Plugins e instalar esses plugins. Com isso, você terá o teu site prontinho aí. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula que vem, estaremos aí realizando então a parte mais prática aí do nosso site, a configuração e colocando em um pouquinho mais de prática na configuração dos temas. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.